Eu quero que você abra ela em Gênesis, no capítulo 12. Versículo 1. Então o Senhor disse a Abrão: sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Até aí. Eu vou falar nesta noite sobre porta. Porta que Deus abre. Porta aberta. A palavra do Senhor diz em Apocalipse, que o Senhor nosso Deus diz: eis que ponho diante de vós uma porta aberta que ninguém pode fechar. Porque a porta que Ele abre, ninguém fecha. E a porta que Ele fecha, ninguém abre. Foi apertar aqui e saiu do lugar aqui. Espera um pouquinho. Acontece. Tempo de espera, né, irmãos? Aqui, achei. Vamos lá. Nós sabemos que o Senhor nosso Deus, Ele é a porta verdadeira. E nós sabemos também que o Senhor nosso Deus, Ele é o único que tem de poder para trazer à existência aquilo que não existe. Como eu disse anteriormente, Ele também é o único que tem o poder de abrir uma porta e fechar essa porta. E eu vou perguntando, embora você não responda, porque o intuito dessa noite aqui não é nós batermos um papo, mas é você entender aquilo que Deus está querendo falar com você. Quando uma porta se abre, o que eu devo fazer? Quando uma porta é aberta diante de mim, o que eu preciso fazer depois que essa porta se abre? Eu preciso entrar por ela. Então você precisa entender isso. Parece ser simples, mas muitos estão tendo portas abertas, mas não estão entrando por ela. Não adianta a porta estar aberta, você tem que entrar por essa porta que o Senhor abriu. Então o primeiro passo, depois que a porta se abre, é você entrar. E qual é o tipo de pessoa que entra por essa porta? É aquela pessoa que acredita. É aquela pessoa que confia. É aquela pessoa que deixou para trás o medo. E agora tem a coragem e a confiança que o Senhor irá fazer como Ele ordenou. Então o primeiro passo é entrar pela porta. O segundo, e isso eu vejo ocorrer muito na igreja. O que, pastor? Pessoas mudando o método que foi estabelecido por Deus antes mesmo da porta abrir. Quando Deus falou para você, para nós, que Ele ia abrir uma porta, com certeza Ele estabeleceu o método dEle. O fato dEle abrir a porta e eu ter entrado por ela, não me dá o direito de mudar o método estabelecido por Deus anteriormente sobre a minha vida e a sua vida. Eu vou repetir isso aqui, porque muitos estão cometendo esse erro. Por isso não estão
tendo êxito. Deus abre a porta, eu entro pela porta, e entrando pela porta eu não posso mudar o método que foi estabelecido anteriormente por Deus sobre a minha vida. E as pessoas estão mudando o método que foi estabelecido por Deus, e não pode. Terceira coisa que eu quero que você entenda: não importa o que aconteça. Vou repetir, não importa o que aconteça, não mude o que foi estabelecido por Deus. Não mude. Não é porque você passou pela porta que Deus abriu, que você tem que mudar aquilo que Deus estabeleceu. Quem é obediente, ele é obediente antes e depois. Ele é obediente na hora da dor e na hora da alegria. Ele é obediente na porta fechada e na porta aberta. Ele é obediente, ele é fiel no pouco, mas também ele é fiel no muito. E muitos estão mudando o método só porque Deus abriu a porta. Deixa eu lembrar algo para você. Aquele que abre a porta é o mesmo que fecha. Aquele que deu o carro é o mesmo que tira o carro. Aquele que deu a esposa é o mesmo que tira a esposa. Aquele que deu o filho é o mesmo que tira o filho. Aquele que permitiu você abrir uma empresa é o mesmo que faz fechar essa empresa. Não pense você que você é maior do que Deus, só porque você entrou numa porta que Deus abriu. Eu quero lembrar você, foi Deus que abriu. Você orou, você pediu, você clamou. Só que agora você está achando que pode mudar aquilo que Deus estabeleceu. Não pode ser mudado aquilo que foi estabelecido por Deus. Se você mudar o método que foi estabelecido por Deus, mesmo com a porta aberta, você vai ver que as coisas não irão andar como Deus queria que andasse sobre a sua vida. É por isso que muitos estão com muitos problemas, porque mudaram o que não poderia mudar. Deixaram de fazer aquilo que Deus ordenou a fazer. O fato de eu entrar pela porta não muda aquilo que Deus ordenou eu fazer. Eu vou mostrar para você dentro da palavra do Senhor. Continuando, quarto, o método estabelecido por Deus não está fora de moda. O método estabelecido por Deus não está fora de moda. Porque a Bíblia diz que a única coisa que não passa é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a única palavra que nunca estará fora de moda. Ela sempre é presente, ela sempre é atual, ela é a única verdade é a palavra. Então o método que Deus estabeleceu não é mentiroso, não é antiquado e muito menos velho. Pelo contrário, se renova a cada dia, é o único método que se renova a cada dia, porque é a palavra de Deus. Eu estou mostrando a vocês que embora a porta foi aberta, vocês entraram pela porta, só que vocês mudaram o que não poderia mudar. Método que Deus estabeleceu. E por isso estão tendo problemas, num caminho que não era para ter tantos problemas como você está tendo. É porque você mudou. É porque você deixou de ouvir quem você ouvia anteriormente, na hora que a porta estava fechada. A porta se abriu, a porta se escancarou, e agora você diz, não preciso mais da orientação de Deus, do conselho de Deus e do direcionamento de Deus. Agora que a porta se abriu, deixa comigo. Eu sou. Eu faço. É do meu jeito. É na minha hora. Aí quando tropeça, aí quando perde alguma coisa, começa a murmurar e a reclamar, dizendo assim, mas não foi o Senhor que abriu a porta? Por que eu estou passando por isso? Aí ele está dizendo, você só está passando por aquilo que você está passando, embora eu tenha aberto essa porta para você, é porque você deixou de me ouvir. Deixou de seguir aquilo que eu te orientei para você seguir. É por isso que você está passando o que está passando. E eu vou mostrar aqui dentro da Bíblia. Quinto, deixa eu completar o 4. O método estabelecido por Deus não está fora de moda, nem é antiquado
é o melhor método, é o de Deus. E a melhor estratégia que você poderia ter é a palavra de Deus. A palavra de Deus é o melhor método e é a melhor estratégia. E quem é que executa a melhor estratégia? Aquele que acredita, aquele que confia. O quinto, não importa o que aconteça, depois que você passou pela porta, confia em Deus. O fato da porta ter sido aberta não significa que você não terá problemas, adversidades, que você não será provado, que você não será tentado. É mentira. A única coisa que você precisa entender é que Deus não tenta ninguém, mas o seu adversário vai te tentar. Mas Deus não. Mas Ele diz, se tentar acima daquilo que você pode suportar, eu, o Senhor, dou escape. Então não temos desculpas. Então, rapidamente, eu quero pegar 2 exemplos aqui, curtos, para você entender. Deus faz promessa a Abraão, que é Abraão. Deus faz essa promessa. E qual é o método que Deus estabeleceu para Abraão? Sai. A palavra é sair do meio da tua parentela, da casa do seu pai e da terra onde ele. Então o método estabelecido por Deus é sair. Preste bem atenção aqui. Além desse método de sair, um outro método também foi estabelecido. Qual é? Vá para uma terra que eu, o Senhor, te mostrar. Então, além dele sair, ele tem que ir. Então, Deus abriu uma porta para Abraão, quando o Senhor nosso Deus o chama. E fala para ele, sai. E depois fala para ele, vá para uma terra que eu te mostrarei. Preste atenção no método. É sair e ir. Não é sair e ficar parado. Tem pessoas entrando pela porta e ficando parado. A porta foi aberta para você sair do lugar que Deus ordenou, para você ir em direção ao lugar que Deus ainda pode te mostrar ou já te mostrou. Ele não falou para você ficar parado, Ele falou para você ir. Porém, só executa esse método de ir aquele que acredita em Deus, aquele que confia em Deus. Agora, se você não acredita e não confia, sabe o que vai ocorrer com você? Você vai ficar entrando por portas em portas, portas em portas. Ao invés de você ir, você vai ficar lá parado. Preste atenção. Quem saiu foi Abraão. Quem saiu? Eu estou querendo mostrar a você que quem tem que executar o método não é Deus, somos nós. O método é sair. O outro método é de ir. Não importa o que vai acontecer depois que a porta se abrir. Eu preciso seguir o segundo método. Qual é o segundo método? É prosseguir, é ir, é confiar, é não desistir, é não parar, é prosseguir, é ir avante, é acreditar. E tem muitos parando. Abraão perdeu o pai. Abraão perdeu o tio. Abraão agora vai ser provado por Deus, mas ele não deixou de prosseguir. Tem pessoas deixando de prosseguir, de ir segundo a ordem do Senhor, porque alguém morreu, porque teve uma desavença, porque Deus pediu ele algo valoroso. Ei, Deus pediu para Abraão quem? Isaac. Isaac parou Abraão? Não, Abraão continuou fazendo aquilo que o Senhor. Quando o seu pai morre, ele parou? Não, ele continuou prosseguindo segundo a ordem do Senhor. E a minha pergunta é, por que você tem parado, sendo que o Senhor não ordenou você parar? O carro estragou, a pessoa parou. O IPTU veio alto, a pessoa parou. As vendas caíram, a pessoa parou. Não, meu filho, prossiga, continua. Porque aquele que estabeleceu o método, ele não erra.
O método foi estabelecido para nós vencermos obstáculos. Obstáculos vão ser encontrados pelo caminho, mas para nos destruir não, é só para manifestar o método que Deus estabeleceu em nós, para a glória dEle. Mas tem gente aqui que não pode ver um obstáculo, não pode ver uma adversidade, que já quer retroceder. Abriu uma empresa agora, vendia 10 mil, agora vende 1.000, já quer vender a empresa. Oh meu lindo, você não confia em Deus não? Na primeira prova que Deus te colocou, você já está querendo desistir? Me perdoe, a Bíblia diz que o obreiro precisa estar aprovado. A prova vem para nós sermos aprovados por Deus e não sermos derrotados. Meu Deus do céu, comprou lá um caminhão, comprou 2 caminhões, Deus prometeu mais, agora está lá parado, esperando outro caminhão sair. Não, Deus está abrindo porta para você comprar outro caminhão, Deus está abrindo porta para você comprar outra casa, Deus está abrindo porta para você fazer negócio, aí você vai ficar parado? Não, se Deus falou para você ir, vai. Olha para Abraão, ele foi ou não? Abraão foi ou não? Foi. Para quem está vindo aqui a primeira vez, eu só oro depois que eu prego a palavra. Sem a palavra não há mudança não, tá? Está cheio de pessoas aqui que já tiveram revelação e até hoje está a mesma coisa. E Deus me revela muito é pecado, masturbação, adultério, prostituição. Está pegando menininha aí? Toma cuidado na hora que você passar na porta, já aviso. Quem é visitante, quem é membro já sabe. Quem é visitante, se está com BO, meu filho, eu vou te dizer, foge do pastorzão, viu? Foge. Vamos lá. O fato de Abraão já ter cumprido um dos métodos estabelecidos por Deus, não significa que ele não tem que cumprir o outro. Irmãos, o fato de Deus ter aberto a porta não significa que você não tem que cumprir os outros métodos que foi estabelecido por Deus na sua vida. Como a igreja está acomodada, como você se acomodou, faz um método que Deus estabeleceu, os demais não querem fazer, segue uma ordem de Deus, as demais não querem seguir, sabe por quê? Porque já saiu do lugar onde Deus falou. Mas a minha pergunta é, você saiu do lugar de onde Deus falou para você sair, mas você já chegou no lugar que Deus ordenou você chegar? Eu não cheguei ainda, não construí a escola. Você acha que está sendo fácil? Conseguir usar os negócios ali? Tá não, mas você acha que eu desisti? Também não. E não sei quantos anos ou meses vai demorar, não quero saber. Eu vou construir, não estou nem aí, irmão. E vamos embora. Aí eu, Janine, não consegui, Ana, contador, que nada. Não deu aqui, pula para cá, vamos lá, vamos ver como é que faz, como é que é, e não sei o que. E Deus é tão, olha só o que eu lembrei, Deus é tão maravilhoso. Quem é que veio aqui hoje? A prefeitura está indo nas casas, e aonde tem construção, fazendo a medição, para ver o tamanho, metro quadrado, para cobrar o IPTU. O que vai acontecer lá agora? Vai acontecer lá agora, porque a igreja não tinha lá o predial, só era lote, vai constar lá agora lá, Igreja Batista Tempo de Deus. Está lá a metragem. Ano de 2026, não paga IPTU. Porque é lei federal. Não paga IPTU. Lote 25 também não paga IPTU. Lote 26 também não paga IPTU. Logo 28 também não paga IPTU. O 27 ainda está daquele jeito. Pula aí. Perigoso também o lote 9 não pagar IPTU. Perigoso. Está no nome da igreja? Olha só, vamos lá, continuando. Métodos são estabelecidos para vencer os obstáculos. Aí eu vou dar outro exemplo e já termino. Pode ficar tranquilo, irmão. Vou pôr a mão em você agora, não. Viu? Você que masturbou hoje. Pode ficar tranquilo. Demais que amor! A Bíblia diz que o Senhor nosso Deus, Ele vai falar com Moisés de uma forma diferente. Em meio a uma sarça.
A porta, que é o próprio Deus, se manifesta através de uma sarça, que é comum no deserto pegar fogo, mas da forma que ela pegava era algo sobrenatural, porque ela não era consumida. A Bíblia diz então que uma voz vai falar com Moisés. Olha só o método que Deus estabeleceu para Moisés. Moisés, eu tenho ouvido a oração do meu povo. Tenho visto a sua aflição. Tenho presenciado tudo, estou resumindo aqui. Tenho presenciado tudo. E eu escolhi você, viu, Moisés? Para você libertar esse povo. Só que o primeiro método que você tem que executar, Moisés, sabe qual que é? Você precisa voltar do lugar da onde você saiu. Para Abraão ele falou, sai. Para Moisés ele falou, o que eu estou querendo mostrar? Que cada um aqui, Deus estabeleceu um método, para que cada um execute, não segundo o outro, mas segundo aquilo que Deus estabeleceu para você. Abraão sai, Moisés volta. Abraão não matou ninguém, Moisés matou. Está achando que a porta abriu para você só ir? Não, ele está abrindo porta para você voltar, pedir perdão pessoas. Ele está abrindo porta para você voltar, para você reencontrar pessoas que você há muito tempo não vê. Viu? A Bíblia diz que pelo caminho, quando ele volta, ele vai encontrar com seu irmão Arão. Está achando que Deus abre porta só para dar carro, casa, mulher? Não. Deus está abrindo porta para você voltar no lugar aonde você errou. Não foi sua mãe, não, é você. Não foi seu pai, não, é você. Não é o seu patrão, não, é você. Deus está falando com você. É você que errou. E Ele está falando para você voltar. Volta. Porque aqueles que queriam te pegar já morreram. E agora eles terão que ver em você a minha presença. Ei, Deus está mandando você voltar. Não é para você ser humilhado. É para eles verem mudança na sua vida. Mas não quer voltar. Por que não quer voltar? Porque não tem um coração livre para perdoar. Não quer voltar por quê? Porque o orgulho não deixa. Porque a soberba não deixa. Mas o Senhor está mostrando que o método que Ele estabeleceu para Moisés é volta. A Bíblia diz que ele volta. E voltando ele vai chegar, vai falar com os anciões. Que o grande eu sou o enviou. E o enviou para quê? Olha um método que Deus estabeleceu para ele. Volta e tire o meu povo do Egito. Voltar e tirar. Agora preste atenção, meu lindo. O fato de eu ter cumprido um método não significa que eu não terei problemas ao querer executar o outro método. O fato de eu executar a minha volta, pedir perdão, não significa que tudo se tornará fácil, porque eu me reconciliei, e por me reconciliar, eu acho que agora vai ser tudo mil maravilha. Não, a Bíblia diz que o Senhor nosso Deus endureceu o coração de Faraó. Enquanto o método de Deus estabelecido para Moisés é tirar, o método que Deus permitiu a Faraó, sabe qual que é? Fica. Olha que batalha. Deus fala com Moisés, você vai tirar o povo do Egito. Deus endurece o coração de Faraó, você vai fazer o povo ficar. Eu espero que você esteja entendendo o que Deus está falando com você. Porque você está querendo desistir de coisas que não deveria desistir. Só porque Deus permitiu o coração daquela pessoa endurecer. Deus está permitindo corações serem endurecidos. É para você sair derrotado? Não, porque se Deus não endurece o coração de Faraó, não tem milagres. Não tem prodígios. Não tem maravilhas, não tem o sobrenatural de Deus, meu lindo. O sobrenatural de Deus vem, não é para você se vangloriar, é para as pessoas reconhecerem que só existe o único Deus verdadeiro. Então você que Deus ordenou voltar, volta, e voltando, cumpra o outro método que é tirar as pessoas que Deus falou para você tirar. Da onde? Do vício.
Da onde? Do mundo. Da onde? Da tristeza. Da onde? Da angústia. Da onde? Do fracasso. Deixa Deus te usar para você tirar essas pessoas. Mas pastor, ela não quer, porque o fulano fala isso com ela, o ciclano fala isso. Ei, é Deus que está endurecendo o coração. Mas não é para você desistir. É para Ele mostrar essa pessoa que Deus é na sua vida, meu lindo. Só que as pessoas estão fazendo o quê? Desistindo. Fico imaginando se Moisés desistisse. Quantas vezes Faraó disse para ele: pode ir, mas só vai você e Arão. Pode ir, mas as crianças não vão. Pode ir, mas os animais também não vão. Quantas vezes? Olha na Bíblia. Ele queria que todo o povo fosse liberto. Faraó não. Por quê? Porque Deus permitiu isso. E eu termino dizendo isso aqui: não podemos desanimar, não podemos desistir, só porque tem pessoas que estão com o coração endurecido e por isso não querem aceitar o método que foi estabelecido por Deus. Tem pessoas que andam junto com você, que não quer aceitar o método estabelecido por Deus através da sua vida. E você não consegue compreender que o intuito de Deus através disso é só manifestar a presença dEle, o poder dEle, para que essa pessoa saiba que Deus te chamou, te separou, te escolheu e te enviou, estabelecendo o método dEle. Mas a maioria da igreja desiste. Por mais que tenha resistência, por mais que você encontre resistência, o tirar, o sair e o ir vai acontecer. Por mais que você encontre resistência, o que Deus determinou vai acontecer. Vai acontecer, irmãos. Você precisa crer nisso. Porque se você não crê, não adianta você passar por essa porta. Primeiro que essa porta não faz nada. Se eu pegar um martelo ali, eu derrubo ela. Vale nada. Nada. A única porta verdadeira é Jesus. Aqui é só um ato profético para você colocar a sua fé em ação. Porque quem volta sou eu. A ordem de voltar é para mim, então eu que volto. A ordem também de sair é para mim, sou eu que saio. Agora ouça isso. Porque quem volta sou eu, quem sai sou eu, quem tira, quem liberta e quem guia é Deus. Só faz aquilo que Deus estabeleceu, porque o resto é com Deus. Amém? Amém? Então vamos ver se vocês pegaram mesmo. Quando abre a porta, o que eu tenho que fazer? Depois que eu entro, o que eu devo fazer? E depois? Põe a porta ali, por favor. Você que está em casa, Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua presença.